Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos ao meu canal Dando um Giro Literário e para quem não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. Hoje eu vim falar de mais um livro para vocês, livro este que irei fazer neste vídeo maravilhoso para te instigar, para dar as minhas considerações, enfim. E o livro que eu vou falar hoje para vocês é o livro da A Rainha Branca, livro este da Philippa Gregory, que é um romance histórico maravilhoso, baseado em fatos reais. Fatos reais estes que é lá da história, né, do reinado, da monarquia da Inglaterra. Sim, onde tem a série The Crown, né, lá a Rainha Elizabeth, a eterna Rainha Elizabeth, o Henrique VIII, enfim. Neste livro iremos falar dos primos deles, né, das casas que estavam em guerra, todos estes fatos históricos reais e maravilhoso que é tão rico que tem, né, lá na Inglaterra. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela história dos Tudors. Mas, Grazi, vamos ao que interessa. Venha falar então da A Rainha Branca. A Rainha Branca, ele é um livro contado, a narrativa pela, até então ainda não rainha, Elizabeth. E não é a Elizabeth a tão famosa. É algumas anteriores, já que eles são, né, eles já tinham essa mania de repetir nomes iguais várias e várias vezes. É um romance histórico que faz parte da série Guerra entre Primos. Primos estes que são os Tudors e os Plantageneta. Sendo assim, né, duas séries totalmente independentes, mas que de certa forma se encontram, se envolvem e nós conseguimos entender melhor, né, esses romances históricos que eu tanto amo. Essa guerra que está acontecendo, né, entre os primos são entre as duas casas principais. Uma que é a casa dos Yorks e a outra que é a casa dos Lancasters, né? Então os dois, né, são os primos que estão entrando em guerra para então saber quem é o verdadeiro rei. Então Elizabeth estava, né, morando com os pais, já que o seu falecido marido acabou morrendo, né, nesta guerra que está acontecendo. E até então o atual rei Henrique tirou então todas as terras de direito que ela tem, né, principalmente de herança para os filhos dela. Então ela resolve abordar o rei Edward, ou Eduardo, né, para nós que fica mais fácil, o rei Eduardo, para pedir para ela que ele devolva essas terras que lhe foram tomadas, para que os filhos tenham direito a, né, a receber a sua herança. Então ela o aborda, né, nesse caminho que era próximo da casa dela, e claramente, como todo rei, e principalmente este rei Eduardo de ser, né, todo garanhão, putanheiro, ele vê a linda, bela e charmosa Elizabeth e já se encanta, né? No momento não se encanta, mas sim se encanta, entenderam? Então ela claramente já deixava bem claro o seu objetivo, que não era só apenas recuperar, né, as suas terras, mas de certa forma também seduzir o rei Eduardo e poder ver qual vantagem que poderia ser tirada. Aí ela acaba caindo na lábia do rei, né? Rei este que, né, digamos assim, sabe abordar uma mulher de forma, né, bem convincente, e eles acabaram se casando às escondidas com um capelão, então, que o próprio rei arrumou, e a única testemunha era a mãe de Elizabeth. E claro, né, que assim que eles se casaram, então o rei poderia ter o que ele queria, que era o quê? Dormir com a Elizabeth, porque ela se negou de primeira. Ela manteve a esposa, falou: não irei se tornar, né, não irei ser a sua amante. Você tá pensando o quê? Tá achando o quê? Eu sou uma mulher de família, né, eu sou uma moça de valor. E soube muito bem pôr o seu valor, que até então eles se casaram para que ele conseguisse deitar com ela. Se realmente
foi um casamento de verdade ou não, a gente vai descobrir um pouco mais à frente. O fato é que eles se casaram, tiveram as suas noites de núpcias, que ambos, né, vamos jogar a real aqui, ambos estavam ali sedentes, ardentes para que este momento viesse a acontecer, e aconteceu, e então ele acaba pedindo para ela sigilo, para que até então ele vencesse esta guerra ou algo meio parecido e retornasse então ao palácio e conversasse com, né, o seu conselho para que aprovasse esse casamento, sendo que até então ele estava prometido a uma princesa francesa. E a gente sabe, né, que os franceses e os ingleses também vieram a muito pé de guerra anos e anos. Então ele falou para ela, ó, shh, quietinha, mantenha a boquinha fechada, porque fofoca e notícia ruim, né, vai rápido, chega rápido, então fica aí de boa, que quando chegar o momento, eu vou pegar e eu vou te avisar. Então, né, essa segunda batalha aconteceu, o rei Henrique era considerado, né, meio louco, ele estava meio que fora de si, né, a gente pode dizer mentalmente, né, ele não era tão lúcido assim quanto parecia. O então Eduardo ganhou esta batalha e voltou lá pro conselho, e o conselho sim tinha garantido que ele iria se casar com a princesa francesa, mas ele estava tão enfeitiçado, e esse feitiço ele foi, digamos assim, entrelaçado. Então, as mulheres da sua família, elas são descendentes de uma deusa da água, aonde elas têm o poder da visão, o poder da sedução e dos feitiços. Então, claramente, as duas também mexeram ali os seus pauzinhos junto com a deusa da água e falou, literalmente, né, eu vou fisgar esse peixe, esse tubarão vai ser meu, e foi. Fisgaram o peixão ali, tá ali, como diz, né, caiu na rede é peixe, e esse se tornou um peixão que, ó, vai dar um bafafá. Então Elizabeth, né, vai até o palácio, é anunciado o seu casamento, então eles casam novamente, né, agora perante a toda a igreja, toda a sociedade, para que realmente se oficialize este casamento, e é coroada como rainha, né, a rainha ao lado do seu rei Eduardo, ambos da Inglaterra. Então, como ela era, né, uma plebeia, então ela não tinha muito moral, né, diante a todos os lords, os nobres, né, da coroa. Então ela falou, vou ter que me virar, né, como ela não tinha ajuda nenhuma, a não ser do rei, mas também sem o seu conselho não era nada. Ela falou, eu vou garantir a minha segurança, a da minha família, e claramente enriquecer. Então ela garantiu para que seus irmãos, tios, primos, irmãs tivessem casamentos, títulos, terras, enfim, valores, para que ele se tornasse uma grande família de presença e de nome, e assim ela o fez, sozinha ali, mexendo os pauzinhos, a sua sedução também para cima do rei, que o rei escutava ela, mesmo que em quatro paredes, mas escutava, e ela então garantiu aí o futuro, né, de todos os Rivers, né, como eram chamados então a família de Elizabeth. Então, durante todo o livro a gente vê o desenrolar assim de várias batalhas, várias guerras acontecendo que ameaçam o trono, né, do rei Eduardo. Uma hora é a rainha casada com o Henrique, porque já que o Henrique tá, né, meio fora de si, então ela toma uma frente. Outra hora é o irmão caçula dando as costas para ele e querendo pegar o seu trono, depois uma hora outro irmão, e assim vai essa guerra entre irmãos, primos, e vai quase o livro todo. Aí cansa um pouquinho, porque você fica, ai, ok, vai, tem guerra, não tem guerra, não sei o que. Mas Grazi, é um romance histórico, é baseado nisso, é o ponto forte da história. Sim, eu concordo, né, que tá querendo ou não, também acho que a única diversão daquela época era só isso. Mas, assim, acaba ficando um pouco demais, é baseado em fatos reais, não está recontando, né, a história. Então isso achei que ficou um pouco too much. Mas a
a gente aceita, né? Porque uma hora era a guerra contra a casa Lancasters, outra hora era contra a França, né? E assim ia. E o Eduardo, então, para ter paz, ele só tinha paz. Ele só... Au! Ai. Ele só tinha paz quando estava claramente aos braços da sua amada Elizabeth, ó. E ali ele encontrava sua paz, ia ao paraíso, né? E voltava ao paraíso tantas vezes, porque, gente, o que essa mulher ficou grávida? Ela já tinha 2 filhos do primeiro casamento, depois teve mais uma, 2, acho que umas 4 meninas, 5, porque acho que uma chegou a falecer. Depois mais 3 meninos, um chegou a falecer. Olha, se não deu uma dezena aí de filhos, eu não sei, mas era diversão. Então assim, ele queria relaxar, ia lá e procriava com a esposa, porque olha, é guerra. No livro a gente vê assim, guerra, filho, guerra, filho, guerra, filho. Foi basicamente isso a história toda. Sabe assim, igual o coelho mesmo, que é coelho ali, uma rapidinha e uma pancada de filhotes. É o que resume a história desses dois. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, que família pra brigar, viu? Essa batalha entre eles durou mais de 30 anos. Sim, vocês ouviram direito. 30 anos, gente. E tudo isso, né, a gente vê, então, tudo nesses 30 anos, teve morte, teve traição, teve política, enfim, teve de tudo que você possa imaginar, teve. Foi narrado pela Elizabeth, né, então no meio de todas essas batalhas, foi legal a gente ver, assim, narrado por um ponto fraco, mesmo ela sendo a rainha, o segundo posto, assim, mais alto, depois do rei, mas só pelo fato dela ser mulher, então a palavra dela basicamente não valia de nada, era praticamente como se fosse um enfeite ao lado do rei. Então é legal que a gente não vê assim de uma forma tão sangrenta se nós lêssemos o livro pela visão do rei ou pela visão de um homem. Então acabou assim tornando um pouco assim mais, mais maleável, um pouco mais fácil, né, sem ser tão bom assim para ler. E, gente, eu também andei pesquisando que este livro, ele também já tem uma série, que chama também, né, igual o nome do livro, A Rainha Branca, com 10 episódios. Eu vou contar pra vocês que eu já comecei a a assistir o primeiro episódio hoje. E até então, onde eu assisti, eu ainda não terminei, está fiel ao livro. Então, se for assim, né, com os demais episódios, eu vou amar, porque é tão gostoso, né? Você lê uma coisa, você imagina, daqui a pouco você vai ter uma série e você vê aquilo ali, ai gente, eu surto e já tô surtando. E outro fato interessante, né, que esta guerra das rosas, que é como é chamada a guerra entre a casa York e a casa Lancasters, ela inspirou, vocês não sabem quem, George Martin, sim, o nosso ali maravilhoso que fez A Guerra dos Tronos. Foi baseado nestes livros que ele se inspirou a fazer. Até então, um fato curioso que diz que a casa Lannister foi inspirada nos Lancasters e a casa Stark nos Yorks. Agora, de onde surgiu o dragão? Essas outras coisas nós não sabemos. Mas olha que coisa interessante, que inspiração melhor, né? Só coisa boa. Ao longo da história, nós sabemos que quem ganha toda essa batalha, essa guerra, é a casa Lancasters, que é onde se origina e se dará a história dos Tudors, né? Eu amo essa história, tem uma série também, ela é perfeita, maravilhosa. Então a gente sabe quem acaba ganhando. Tanto que eu amo tanto essa história dos Tudors, que foi o Henrique VIII. Sim, eu sei da fama dele, eu sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer, não importa, mas a história deles, assim, é tão fascinante, é tão legal, que o meu filho mais velho recebeu o nome de Henrique devidamente por este motivo. Então, sim, eu babo ovo mesmo, porque eu amo esse fato histórico.
Uma coisa que vocês vão perceber neste livro que talvez te deixem um pouco confuso, quanto me deixou assim, são as repetições dos nomes. Sabe que são assim, aí você tem o filho, você dá o nome do pai, do tio, do avô, do primo, do cachorro, sabe? São vários nomes. Então você vai encontrar vários Eduardos, vários Henriques, vários Georges, vários Ricardos, Thomas, enfim, são vários assim que se você não ficar ligado na história, você vai acabar se perdendo até você descobrir, tipo, quem é quem, sabe? Mas então vamos lá para as minhas considerações finais. As minhas considerações que é o quê? É maravilhoso. Eu que amo, né, história, imagina então um romance histórico, ainda mais baseado na história da família da Inglaterra, maravilhosa, toda poderosa, que eu amo, não tinha como não ser perfeito. E foi. Claro, como eu falei para vocês, aqueles momentos da guerra, é cansativo, acaba sendo enjoativo, repetitivo, mas é necessário, né? Sempre foi através da guerra, de tudo isso, que surgem as alianças, as traições, né? As vitórias, as derrotas, quem fica, quem sai. Então, ela é cansativa, mas ela é necessária, sabe? Então, é uma leitura que flui até esse determinado ponto, cansa um pouquinho, mas depois quando retoma, vai. Então, você tem aquelas expectativas de algumas coisas, tem algumas reviravoltas, não é tanto assim, mas são fatos curiosos. Então teve um pouquinho de fantasia, que é essa da deusa da água, né? Tem alguns, diz que tem uns comentários, mas a gente não pode se provar nada. Então, gente, assim, eu posso dizer que eu recomendo a leitura, que esse, como eu falei, é da série dos primos, né? Dos Plantageneta, né, que são os primos, como tem uma outra série separada, que são dos Tudors. Então são mais, se não me engano, acho que de 12 ou 15 livros no geral, se juntar as duas séries. Tem o lançamento que é feito, quer dizer, a sequência que é feito por lançamento, ou realmente a sequência para você ler histórica, tanto de ambas separadas ou juntas, para você conseguir entender. Então, vocês já podem aguardar sim que eu irei ler todos, mesmo que alguns momentos sejam cansativos, mas não importa. Eu vou vir aqui porque é maravilhoso. Então, eu super recomendo para vocês a leitura, tá bom? Mas eu espero sim que vocês tenham gostado deste vídeo. É um pouquinho diferente de tudo que eu já li, mas é necessário, né? Que também agrega um pouquinho, né? E então, né, se vocês curtiram, eu peço para vocês, deixem seu like, comenta aqui para mim o que acharam, compartilhem, né, se querem indicar para alguém e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, até mais e tchau, tchau!